Então aqui é o professor Rodolfo e nesse vídeo aqui a gente vai ver como lançar uma escada no F2. Então, o problema que eu vou lançar aqui refere-se a essa escada, é utilizada lá pelo professor Marcilli na disciplina de concreto 2. Trata-se aqui de uma escada de dois lances, onde eu tenho esse primeiro lance tem um trecho inclinado e tem aqui o patamar, né? E o segundo começa aqui no patamar e tem depois um trecho inclinado. Os apoios dessa escada estão aqui, né? Essa viga aqui de baixo, essa viga aqui de cima e essa viga aqui atrás. De modo que para esse primeiro lance aqui, eu tenho um trecho inclinado e um trecho, mais uma vez, né? Um trecho reto, aqui um trecho reto e um trecho inclinado. Ambos os casos aqui estão apoiados apenas na extremidade. De modo que o modelo de cálculo seria alguma coisa parecida com essa outra figura aqui. Eu tenho aqui inclinado reto, com carga distribuída, e aqui depois, mesma coisa também, né? Inclinado reto e inclusive as cargas também ficaram iguais. Não é foco aqui como calcular o valor desses carregamentos, como eu chego no 12,11, como eu chego no 6,30, mas daí, em todo caso, vamos ver como é que a gente faz esse lançamento aqui no F2, né? Então, primeira coisa, deixa eu deixar só essa imagem aqui. Foi dito aqui a carga é 12,11, 6,30. Esse trecho aqui tem na horizontal 2,09 e 1,37. Não foi dito aqui o valor do vertical, né? Mas a gente calcula já qual seria o valor desse vertical. Um primeiro problema que eu tenho aqui para lançar essa escada no F2 é porque os valores são bem quebrados, né? 2,09 e 1,37. Quando eu trabalho com F2, eu gosto de trabalhar com comando de grid. Aqui no caso o default é com 1 metro e 1 metro. E aqui fica fácil usando o grid para lançar os elementos, né, quando eu quiser. Só que nessa condição aqui eu tenho que o meu espaçamento vai ser sempre de 1 metro. Eu poderia inclusive aqui colocar o meu grid de 2,09 para atender aquele caso ali, só que aí no final das contas eu terminar tendo um problema com o outro, né, com o de 1,37. Então ao invés de utilizar aqui o comando de grid, eu vou utilizar aqui o comando de teclado, né? Aí eu digito quais seriam as coordenadas ou quanto que o meu elemento está caminhando aí na horizontal e na vertical. Mas daí antes disso, vamos primeiro calcular quem seria essa distância que a gente tem aqui na vertical. Eu já deixei separada aqui a minha outra câmera, então vou minimizar essa figura. Minimizar não, né? Só botar aqui um pouco para baixo. Vamos calcular aí quem seria essa altura, né, que não foi dada. Certamente deve estar no enunciado do problema, mas aí aqui a gente vai calcular agora. O que eu peguei do enunciado do problema é que nessa escada a gente tem os espelhos aí com cota, a altura do espelho, né, 17,5 centímetros e os pisos são de 29 centímetros. Eu não sei a nomenclatura que o professor Macedo utiliza lá, mas eu vou chamar aqui o espelho de E. Então eu tenho aqui o E igual a 17,5 centímetros e o piso, vou chamar de P de piso, 29 centímetros. Com as dimensões aí do piso e do espelho, eu posso calcular qual é a inclinação alfa, né, dessa minha escada aí. Então vou separar, deixa eu ver aqui o que eu vou pegar. Vou pegar esse triângulozinho aqui. E aí desse triângulozinho eu tenho que aqui na horizontal é a dimensão do meu piso, então aqui eu tenho 29, e aqui na vertical eu tenho a dimensão do meu espelho, no caso aqui seria 17,5 centímetros. Daí eu posso calcular o valor aqui do alfa utilizando aí a função tangente, né? Posso escrever aqui que tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, então 17,5 dividido por 29. Uso aqui o arco tangente, né, desse valor, e aqui eu encontro que o alfa vai ser igual a 31,11 graus. Uma vez que eu tenho agora conhecido o alfa, posso voltar aqui para essa figura, né? Vou reutilizar aqui esse triângulo. Agora pegando esse daqui de baixo, né? 2,09, eu quero saber qual é o valor dessa altura aqui. Então aqui eu tenho 2,09 metros. Quero calcular qual é o valor desse H. Aliás, para fazer referência ao vídeo anterior que eu calculei vigas inclinadas, eu vou dizer que esse 2,09 aqui é o valor do meu A. Então eu tenho A 2,09. E aqui eu tenho um ângulo alfa. Eu poderia, inclusive, né, usar aqui igualdade de triângulos, né, dizer que A está para 29 e H está para 17,5, calcular o valor do H.
Só que como eu já calculei o alfa, eu vou calcular aqui esse H utilizando o alfa. Posso dizer aqui que o H vai ser igual o A vezes o tangente de alfa. Tangente de alfa, sendo no caso tangente 31,11, de onde eu encontro aqui que o meu H vai ser igual a 1,26 metros. Então, vamos anotar esse valor aí, né? H 1,26. Beleza, né? Aí, para a hora de lançar no F2, eu vou ter esse ponto aqui de baixo, vamos dizer que é esse pontinho aqui, né? Onde ele está marcando que é a viga 228. E eu quero lançar esse trecho aqui inclinado, sendo que na horizontal ele tem 2,09 metros e na vertical eu quero que isso aqui tenha 1,26. E aí, aproveitando, né, depois que eu chegar nesse ponto aqui, eu vou ter mais um outro elemento para cá, dessa vez na horizontal, que tem um comprimento aqui de 1,37. Pronto, vamos lá voltar para o F2 agora. Eu disse que eu vou utilizar não comando de grid, então eu vou desativar o grid aqui, que para mim não importa mesmo, né? E aí eu já cliquei aqui no teclado, aí eu vou colocar lá agora para inserir um elemento, né, inserir um membro. Aparece essa janelinha aqui para mim. Eu posso colocar em termos das coordenadas absolutas ou em termo aqui incremental. Nesse caso aqui eu acho que fica melhor utilizando o incremental, talvez fique mais fácil para a gente. Então eu vou utilizar aqui a função incremental. Vou dizer que o meu primeiro nó está na origem, acho que isso pouco importa, né, para a gente. E aqui eu digo quanto que eu vou aumentar na direção x e quanto que eu vou aumentar na direção y. No caso aqui, o meu primeiro elemento, saindo da origem, eu vou aumentar em x 2,09, então 2,09 metros. E em y foi aquele valor que a gente acabou de calcular, que seria no caso 1,26. 1,26. Deixa eu dar aqui o OK. Deixa eu sair daqui. Apareceu aqui o meu elementinho, né? Com as dimensões que eu coloquei. Agora vamos colocar lá o outro. Vou colocar aqui de novo. Ele já está aqui pegando as coordenadas do anterior que eu lancei, né? Bom pra gente. Mas daqui agora o incremento em x eu quero que seja de 1,37, que é o quanto que ele vai caminhar aqui na direção x. E na direção y nada, né? Porque o elemento é horizontal. Então beleza. Deu OK e já apareceu aqui meu outro elemento. Show, né? Aí bora lá. Eu vou lançar o outro lado também, né? Desnecessário talvez, porque vai dar os mesmos valores. Mas eu vou aproveitar aqui e vou lançar. Só para que eu consiga ver aqui na mesma janela, eu vou criar aqui um elemento com 2 metros. Eu vou apagar depois, é só para dar uma distânciazinha aqui de um para o outro. Nada a ver, né? Só para poder apagar esse aqui depois e deixar a outra bem aqui do ladinho. Aí, saindo aqui agora, o meu próximo elemento. Eu vou agora descer 1,26. Então aqui eu tenho y menos 1,26. E no x eu tenho aqui de novo 2,09, né? Então tá aqui meu elemento. E aí eu fecho lá com o último que tem em x 1,37. Bem mais fácil, né? Utilizando aqui com o comando de incremento, né? Em y não tem nada, né? Então ok. Então tá aqui a minha escada lançada. Isso daqui eu lancei só para deixar o vídeo na mesma tela, né? Então tá aqui. Trecho inclinado, trecho reto, trecho inclinado, trecho reto. Eu vou aproveitar aqui antes de colocar os carregamentos. Deixa eu colocar logo aqui as condições do contorno. É dito que aqui tem um apoio de segundo gênero aqui e outro aqui. Então bora lá, né? Apoio, travado em X, travado em Y, nesse nó aqui e também nesse nó aqui. Então tá aqui, segundo e segundo. Aqui eu tenho o apoio do primeiro aqui também. Então deixa eu selecionar logo os nós. Apoio do primeiro está travado só na direção Y. Então também tá aí as minhas condições de contorno. São isostáticos os dois casos aqui, mas para o F2 calcular, ele calcula tudo como se fosse hiper, né? Então a gente precisa dizer quais são as dimensões do elemento e as propriedades dos materiais também, né? É isostático, tanto faz, né? A resposta não vai mudar por conta disso, mas em todo caso eu vou criar aqui um material que eu vou utilizar o default dele aqui, que ele já coloca como sendo concreto. Não vou mudar a propriedade nenhuma não, só vou dizer que é concreto mesmo. Quando for o caso aí, vocês adequam à necessidade de vocês, né? Vou verificar o LS talvez, não sei, né? Enfim, apliquei aqui em todo mundo, né? Beleza, vou dizer agora a minha seção, né? Vou criar, pô, as
as dimensões aqui são diferentes, né? Cadê a figura que eu quero? A figura é essa aqui. Aqui eu devo ter uma espessura equivalente e aqui eu tenho outra, né? Sei lá, 10 centímetros, 12 centímetros e aqui 18 centímetros, 15 centímetros, né? Não sei, eu não vou entrar nesse viés aqui não, tá? O foco aqui é só para lançar no F2. Então aí eu vou criar uma seção, vou chamar de seção escada, tá? Quando for o caso aí vocês criam duas, se for o caso, uma para o trecho inclinado e outra para o trecho reto. Como é isostático, isso não vai mudar a nossa resposta. Então, enfim, vou dizer aqui que é retangular, vou dizer que o meu B tem aí 1,20 m e vou dizer que o meu D tem, sei lá, 12 centímetros. Eu vou aplicar esse daqui em todos os elementos, embora, mais uma vez, eu saiba que a espessura de um é diferente da espessura do outro, mas enfim, é isostático, né? Não vai alterar nossa resposta. Beleza, deixa eu pedir aqui logo para salvar. Vou salvar com o nome de escada, pronto. Ok, normal não tem nada, cortante não tem nada, único não tem nada. Pudera, né? Eu não lancei o carregamento ainda, então vamos lá lançar agora o carregamento. O nosso carregamento aqui está apresentado dessa maneira, que é o que no vídeo lá das vigas inclinadas eu chamei de tipo 3, né, para esse trecho aqui. Mas vamos começar aqui pelo mais fácil, né? Eu tenho aqui um elemento que está na horizontal e eu tenho lá uma carga de 6,30. Então, vou criar aqui uma carga distribuída. Beleza. Então, eu vou chamar de 6,30 por conveniência, viu? 6,30 kN por metro. Pronto. No caso aqui seria o QY para baixo, né? Então, menos 6,30. Beleza, está aplicado aqui nesse elemento. Ok. E está aplicado aqui também nesse elemento. Beleza também, né? Agora vamos lá agora para o 12,11. Aqui tem um problema, né? Que no caso, deixa eu criar logo aqui essa carga de 12,11. Aliás, eu vou chamar de, sei lá, eu vou chamar de carga inclinada, viu? Não, sei lá, escada inclinada. Escada inclinada, beleza. Aí bora lá, o valor da carga é 12,11, então menos 12,11. Vou aplicar nessa barra aqui. Não está bem do jeito que eu queria, né? Porque a carga aqui, ela está distribuída ao longo desse 2,9, não é ao longo do trecho inclinado. O F2 dá para mim outra possibilidade aqui, né? Ao invés de eu marcar a direção global, eu eliminar a direção local. Só que aí quando eu marco o local, piorou, né? O que já estava ruim ficou pior. Porque antes, pelo menos, ainda estava na vertical. Só que agora, além de não estar na vertical, também não está do jeito que eu queria. Então, problema, né? O F2 não dá para mim a possibilidade de lançar a carga assim. Mas não é por isso que a gente não vai conseguir fazer, né? A gente vai dar uma roubada aqui no F2, tá? Para a gente conseguir sair desse problema. Então, deixa eu voltar aqui de novo para a câmera, para dizer como é que a gente vai trapacear aí o F2, né? Então, veja só, eu tenho um caso aí de carregamento, né? Lá no F2. Vocês acabaram de ver, né? Então não tem nem o que discutir. Um dos casos ele apresenta para mim um carregamento assim. Está na vertical, né? Mas acompanha o elemento. E o outro caso apresenta para mim o carregamento assim, né? No caso está associado aí ao elemento. Sem viajar muito, né? O F2 ele trabalha aqui com o que ele chama, né, de direção global e local. Entenda-se aqui o global e o local para ele. Quando ele se refere ao global, ele está se referindo a uns eixos x e y, que independente do modelo que você lançar, o x está sempre na horizontal e o y está sempre na vertical. Já em relação ao elemento, que é o que ele chama de local, o eixo x ele sempre vai acompanhar o elemento. Então aqui, por exemplo, esse elemento, esse daqui seria o meu eixo x e esse daqui seria o eixo y. Vê se não faz sentido lá no F2, quando ele coloca aqui o 12,11 na direção global, quer dizer que é na vertical, né? Seria nessa condição aqui, ele está justamente na vertical. Já quando eu coloco aqui que é na direção local, ele entende que o eixo x está passando pelo elemento e o eixo y está perpendicular ao elemento, que foi o que eu coloquei aqui.
Beleza, né? São uma das coisas importantes pra gente. Mas isso não vai ajudar a gente para nada, né? É só para dar um conceito aí. Em todo caso, né? Como a nossa carga que a gente quer aplicar, ela está aqui na direção vertical, na direção da gravidade, então, em todo caso, serve aqui para dizer que eu vou utilizar o sistema global, né? Para fazer essa minha trapaça aqui. Aí, o que é que eu quero aqui, né? O F2 só me dá essa possibilidade aqui. Essa aqui não vai servir para nada pra gente, né? Mas, enfim, me dá essa possibilidade aqui, e aí eu quero que ele entenda, né? No meu problema, deixa eu desenhar esse daqui de preto. Eu quero que ele entenda que quando eu lançar o carregamento assim, ao invés de ele chegar dessa maneira, eu quero que ele enxergue como é usual, né, nos projetos de escada. Tem um motivo para isso, né, mas não cabe aqui no vídeo, né? Quando vocês chegarem lá em Concreto 2, se for o caso, vocês veem, tá? Eu quero que ele enxergue, na hora que eu lançar esse daqui, eu quero que ele enxergue a carga desse jeito. Então, eu vou chamar essa carga aqui de Q1, porque sim, né? E vou chamar essa carga aqui de Q2. Vamos dizer que o Q1 é o que eu vou lançar no F2 e o Q2 é a carga que eu calculei na mãozinha lá, né? Que eu cheguei lá naquele valor que o professor Marcelo aqui já identificou como sendo 12.11, né? Então, qual que é a jogada aqui, né? Eu vou lançar essa carga, mas eu quero que ela seja igual a essa. Para que elas sejam iguais, eu tenho que... a resultante desse carregamento tem que ser igual a esse. Então, eu vou dizer que aqui, isso vai me dar, né, uma resultante fictícia. Essa aqui também vai me dar uma resultante fictícia. Por conveniência, eu vou chamar esse daqui de resultante 1, esse daqui vai ser a minha resultante 2. Quem seria aqui a minha resultante 1, né? Aliás, eu vou escrever logo aqui. Resultante 1 é igual ao resultante 2. Vai ser a nossa jogada aí. Então, quem vai ser a minha resultante 1? Vai ser a carga distribuída Q1, só que ela está distribuída, né, ao longo aqui desse comprimento. Para fazer referência também ao vídeo lá que eu falei que eu fiz na mão, né, o cálculo dessas minhas forças, eu vou chamar isso daqui de L, tá? Então, como a minha carga Q1 está distribuída ao longo de L, eu vou dizer que essa minha resultante 1 vai ser igual a Q1 vezes L. Nesse caso aqui, né, a minha resultante 2 vai ser igual à minha carga Q2, só que ela não está distribuída ao longo de L, ela está distribuída aqui na horizontal, que eu tinha dito mais cedo que eu ia chamar de A, né? Então, vou botar aqui como caso geral que ela está distribuída aqui no comprimento A. Então, a minha resultante R2 vai ser igual a Q2 vezes A. O que é que eu conheço do meu problema? Eu posso dizer que eu conheço quem é o Q2, que eu já calculei, né? Aquele 12,11. Eu conheço também quem é o valor do A, 2,09. Eu conheço aqui também quem é o valor do L. Pô, é só aplicar Pitágoras aqui, né? Para calcular qual seria o valor aqui desse L. Fácil, né? E eu quero saber qual é a carga que eu vou lançar no F2, que é o Q1. Então eu vou isolar aqui o Q1. Q1 vai ser igual, né? Q2 vezes A dividido por L. Aí veja só que maneiro, né? Porque aqui eu tenho, deixa eu colocar aqui, esse aqui é o meu A, esse daqui é o meu H, né? E esse daqui é o meu L. Lembra que a gente já calculou aí o valor de alfa, né? Vê se eu não posso escrever aqui o A sobre L, né? Como sendo o cosseno de alfa. Posso, né? Então aqui eu vou dizer que essa carga que eu vou lançar no F2 vai ser lá o Q2 vezes o cosseno de alfa. Simples assim, né? Fácil, né? Eu tenho que essa minha carga Q2, vamos voltar lá mais uma vez, né? Essa minha carga Q2 seria, no caso, essa carga aqui que está sendo representada, né? Distribuída ao longo aqui da horizontal. Está fazendo as vezes aqui do 12.11 no caso. Então, o valor que eu vou lançar no F2, Q1, aliás, eu vou botar aqui, Q1 é o Q do F2, né? Vai ser igual aí o 12.11 vezes o cosseno de alfa, né? Aí eu vou aproveitar aqui e vou colocar que o alfa é 31.11, então alfa é 31.11. O que me diz aí que a carga que eu vou lançar lá no F2, que vai ser equivalente aí a esse 12.11, deixa eu calcular aqui que esse valor eu não calculei não. Esse é igual a 12.11 vezes o cosseno de 31.1. Isso aqui vai ficar igual a 10,9.
Vou botar 3 escadas, viu? 368 kN por metro. Beleza, né? Vamos voltar lá para o F2 mais uma vez. Então, ao invés de dizer aqui que é 12 e 11, né? Vamos mudar essa roubada aí. Eu vou utilizar aqui o sistema global. E ao invés de dizer que é 12.11, deixa eu aumentar mais uma casa nisso daqui. Já que eu calculei com 3, né? Pra quê, né, velho? Deixa eu aumentar aqui. Eu vou aproveitar aqui e vou deixar também as minhas respostas já com 2 casas, tá? De força e momento. Pronto, né? Eu vi que isso daqui seria equivalente a 10.368. Ok, tá aqui na vertical. E isso daqui, né, 10.368 ao longo do elemento, é a mesma coisa de 12.11 representado dessa maneira. Então vou colocar aqui também. Beleza aí, né? Agora eu acho que sim, né? Agora eu acho que fechou. Então tá aqui, se for necessário, aí o diagrama de esforço normal. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do texto. Eu vou aumentar tudo. Tá aqui o diagrama de esforço normal, se for necessário aí. Tá aqui também o diagrama de esforço cortante, indicando aqui 16,59, 506, 593, aliás 508, né? 14,56. E tá aqui também o diagrama de esforço cortante. Esforço cortante o quê? Momento fletor. 15,49, 14,04, 14,04. Beleza, né? Então tá aí. Escadas no F2. Vou diminuir aqui a figurinha para terminar com a tela bonita, né? Então tá aí. Show, né?